RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nossos Dois Toques desta quarta-feira, e Paulo Guerreiro é jogador do Inter. Oficialmente será anunciado na próxima sexta-feira. Um reforço que o Inter tem, porque o Inter agora está na briga, sim, aí, né? O terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Inter entrou na briga pelo tetracampeonato brasileiro. Bom, o Grêmio ontem foi derrotado lá em Buenos Aires para o Estudiantes, mas com toda a capacidade, com todas as condições de reverter no jogo do dia 28 aqui em Porto Alegre, na Arena. O Grêmio que tem decisão aí no dia 15 pela Copa do Brasil com o Flamengo, e no dia 28 decisão também com Estudiantes aqui. Copa do Brasil no Rio, na Arena, o dia 28. É o Grêmio em todas as frentes e também é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga com vitória no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ainda para tranquilidade aí do torcedor gremista, o Luan, que se lesionou ontem, nada de grave, o Everton, que nem viajou com a delegação, mas estarão em condições para o jogo da próxima quarta-feira, dia 15, com o Flamengo no Maracanã. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Mauri Silva. Vamos saber do Mauri aí, torcedor colorado, essa expectativa aí da contratação do Paulo Guerreiro. Sérgio Vasque, vamos saber aí o Grêmio, como é que foi ontem. Olha, o primeiro tempo até surpreendente, né? Não esperava que o Grêmio mostrasse um futebol tão fraco que mostrou ontem, mas depois no segundo tempo voltou a ser aquele Grêmio competitivo. E Fabiano Brasil, para você participar do nosso Dois Toques, você nos acompanha, né? Pelos canais 24 e 524 da NET. E aí, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo nós vamos através das nossas plataformas digitais. Aí você vê, você nos acompanha e você também participa fazendo o programa. Você tem aí o Twitter, hashtag RDC Dois Toques, tem o nosso site www.rdctv.com.br e também o nosso Facebook. Aí você manda a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, dando a sua opinião, e aí a sua participação você acompanha também na tela da sua televisão, que passando pelo rodapé. E tem o nosso WhatsApp, que você tem pelo número 998 15 9990, 998 15 9990, você manda a sua mensagem também participando e fazendo o nosso Dois Toques. E você participa dessa maneira, não só no nosso Dois Toques, em todos os programas da nossa RDC TV. Por isso que é importante que você compartilhe aí com seus amigos, para que possam acompanhar o nosso Dois Toques, mas também as pessoas que ainda não conhecem, estamos há pouco mais de um mês no ar aí com a nossa RDC TV, para que mais pessoas vão conhecendo a nossa emissora, uma emissora genuinamente gaúcha, com mais de 30 programas, produções locais, programas ao vivo que você tem aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. E compartilhando, você vai levar também para fora do Rio Grande do Sul. Bom, nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 60 anos, nossa força é tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Começar aqui pelo Mauri Silva, como todos os colorados aí, com essa... Bom, a gente vai... O que pode significar, o que não pode ficar, mas só pela essa contratação do Paulo Guerreiro, mostra que o Internacional voltou à sua turma, a turma dos grandes, né, Mauri? Pois é, Cadu, como nós falamos antes de começar o programa, existe um axioma nos direitos que diz assim: se não está nos autos, não está no mundo. Se não está no site, não está no Não, Mauri, tudo bem. Até na tua posição de dirigente internacional, a tua posição não é essa, mas independente. Mas o negócio está fechado, está concretizado. Ela só não foi anunciada. Vou falar sobre hipótese. Não tem mais o que falar com hipótese. Vou falar do Guerreiro. O Guerreiro é jogador do Internacional. Oficialmente, até por uma questão legal, não pode ser anunciado oficialmente, por isso acontece só na sexta-feira, porque ele tem contrato com o Flamengo até a próxima sexta-feira. Então é uma questão, né, de oficial, por isso que não acontece. É que assim, só para não pensar assim, pô, o Mauri não está sendo sincero. Realmente, eu, Mauri Luiz da Silva, não sei nada de oficial. Sobre Guerreiro,
eu ficaria muito feliz se ele vier, como qualquer colorado e qualquer gremista e qualquer time gostaria de ter um centroavante do porte do Guerreiro. Foi um dos destaques da última Copa do Mundo e me lembra, Cadu, Serginho, Fabiano, amigos de casa, especialmente os colorados, me lembra lá em 74, quando, posso errar o ano, mas foi na época, quando o Inter contratou o Lula, ponta esquerda. Ali, o Inter mudou de turma. O Lula era o maior jogador do Brasil naquela época. A partir dali, o Inter conquistou o Brasil e foi bicampeão brasileiro. É um tipo de jogador que faz o clube, ou o time, no caso, mudar, ter um up, sabe? Muda um pouquinho, a régua muda, sobe um pouco. Não, isso mostra que, por isso que eu disse na abertura, o Inter, com uma contratação como essa, ela pode, o futebol tem essas características, ou seja, muitos jogadores chegam, não dão uma resposta, outros que não vêm com tanta representatividade e dão uma resposta, o futebol tem disso. Agora, a gente está analisando, ou seja, a atitude do Internacional em trazer um jogador que era aí disputado por Palmeiras, por Santos. O Flamengo fez de tudo para manter o Paulo Guerreiro na Gávea. Quer dizer, esta é a questão, ou seja, a grandeza do Inter mostrando que o Inter realmente voltou à sua turma, que é a turma dos grandes. Agora, se o contrato de 3 anos é um contrato longo, a questão relação custo-benefício, se é 500 mil reais por mês, entre luvas e salários, ou se é 800, se tem a questão da produtividade, aí é uma outra questão a se discutir. O que se analisa é a atitude do Internacional de trazer um jogador da grandeza do Paulo Guerreiro. E o que a gente está vendo, né, Cadu, nas redes sociais, boa noite aos nossos telespectadores aqui da RDC TV, ao Mauri, ao Serginho. Fazia tempo que eu não vinha, a última vez eu apresentei, né, Cadu? Isso aí. Agora estamos de volta aí. Mas você tem que pedir licença para vir, né? Daquele que tem que pedir licença para vir. Eu peço para a esposa, se ela deixa eu vir. Pedir licença ali. Posso, não posso. Ô, Cadu, assim, você me convida, eu consulto a esposa, ela deixa. Eu não falei nada. Ele que tá falando. É melhor eu admitir, ele tá justificando, né, Serginho? Eu só ele tem que pedir licença, eu não disse para quem, por quê, né? Que sacanagem, né? Pode ser numa outra atividade profissional. Não, mas é a esposa, por que eu vou inventar? Mas você já deu a dica. Ele que se entregou. Por que eu vou dizer que não é, pô? Convoque o Fabiano pela esposa, melhor. Isso, convida e fala direto com ela, Cadu. Não, mas brincadeiras à parte, prazer estar de volta aqui, Cadu. E só antes de falar o que eu ia dizer, olha só que legal, cara. Gol do Ceará, gol lá do Ceará do Lisca, 1-0 contra o Santos, aquele jogo atrasado. 1-0 pro Ceará. Tá terminando o jogo lá. Tá terminando. 78 minutos já de jogo. Não, eu fiz uma pesquisa no Twitter aqui, uma enquete no Twitter, né? Pesquisa quando é algo maior. E, Cadu, faz 1h15 que eu coloquei aos torcedores do Inter, né? Se aprovam ou não, se gostaram ou não da contratação do Guerreiro. No meu Twitter aqui, 82% aprovam. O que vai exatamente ao encontro, né, Cadu? Desse tamanho da contratação que é o Guerreiro atuar no Internacional. Deixa eu só fazer aqui um parênteses que a gente tem ali, ó. Você manda a sua mensagem e as mensagens estão ali, ó. O pessoal perguntou se tem o nome de domingo. Não, a gente está aceitando sugestões ainda. Pode mandar a sua sugestão em relação ao nome do nosso programa de domingo. Já caiu, ó, 79% sim, 21% não. O pessoal no Twitter aprovando. Ainda assim é um índice bem alto, né? 79%. Deixa eu dar uma conferida aqui no meu Twitter. Você aqui, também né? fez, né, Cadu? Eu também fiz essa pesquisa, esse levantamento aí, essa pesquisa em relação à contratação do Guerreiro, se ela aprovava ou não. Ela estava, deixa eu buscar aqui, ela estava em torno de... Então, a última vez que eu tinha dado uma olhada estava em torno de 59%. Continua 59%. E aí, 6% que não tem opinião e 35% achando que é o fim de carreira do jogador e um jogador caro. Então, 59% sim, achando um baita jogador, uma baita contratação, 6% não tem opinião formada e 35% se é jogador de final de carreira e caro. Não sei quanto, daí esse que diz que é o jogador caro, eu não sei quanto que ele vai ganhar, mas é caro. Na realidade é o seguinte, caro
caro é o jogador ruim. Eu não sei se vai sair negócio, mas só como conceitualmente. Caro é o jogador que não entrega o que ganha. Esse é o cara. Bom, os números aí, nada oficial, né? Mas os números que estão sendo colocados no mercado é que o jogador aí, que o Inter banca 350 mil fixos de salário, que pode aumentar bastante conforme o desempenho dele, subir para 500 mil. E essas informações de muitos colegas aí, o pessoal da UOL, enfim, e mais 5 milhões à vista e outros 5 milhões parcelados durante 3 anos. Serginho, tu que é um homem que trabalhou com muitos jogadores, trabalhou com jogadores caros, trabalhou com jogadores baratos, né? Fez muitas negociações, fez muitos contratos, Serginho, né? Eu acho que o nome de Paulo Guerreiro é indiscutível. Não, é isso indiscutível. não se discute. Quanto a... Eu não coleteio com contratações, porque muita gente se contrata jogador que acha que vai dar certo e não dá aquele que tu falaste antes. Eu mesmo, na época que eu estava lá no Grêmio, a gente contratou um jogador que todo mundo queria, um jogador de seleção, veio do Napoli, o Beto. Chegou aqui o Beto e virou... O Grêmio pagou na época, eu me lembro, 4 milhões e meio de dólares. E chegou aqui e não deu certo. Enfim, isso faz parte. A única coisa que eu fico um pouco em dúvida, com um pezinho um pouquinho atrás, é os 3 anos. Que eu acho que ele não tem o biotipo. Pela idade, pelo físico dele, anos, físico dele, ele não, acho que ele não chega aos 37. Acho que ele não chega. Agora em janeiro ele completa 35. Não, eu acho que ele não chega jogando o nível da exigência do futebol de hoje. Entende? Quanto a expectativa, quanto a contratação em si, eu acho que em termos de marketing, o Internacional vai explorar e vai conseguir recuperar esse dinheiro investido rapidamente. Agora, no primeiro ano, acho que a partir do segundo, essa é a minha única, assim, sabe, a única dúvida que eu tenho, porque eu acho que pouquíssimo jogador que a gente conheça nos últimos tempos, só o Zé conseguiu jogar até os 40 de uma forma de jogar 90 minutos. Nós estamos vendo aí no Grêmio mesmo. Não se discute a capacidade do Léo Moura, tecnicamente. É um belíssimo jogador, ele quando está com a bola no pé, ele faz o que quer. O próprio D'Alessandro também, que o pé, porra, não se discute esses dois jogadores. Só que eles não têm mais. Só que o seguinte, né? Eles não estão conseguindo mais acompanhar. Só uma questão que se coloca. Tem preço tu conquistar um campeonato brasileiro depois de quantos anos, Maurício? Sei lá, eu perdi 79, quem é que é bom de matemática aí? Concordo, Cadu, mas só que... Tem preço? Tem preço? Não tem, Cadu, só que eu quero te colocar o seguinte, dentro do que eu estou colocando. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não, mas hoje, pelo momento do Internacional, pela atual conjuntura, pelo Internacional fez esse primeiro, não dá para negar que o Internacional hoje disputa título sim de Campeonato Brasileiro. Pode daqui um pouco o segundo turno ter uma outra situação. Nós temos que analisar pelo momento. O Internacional começou um campeonato brasileiro que era apontado, o campeonato, olha, é para se manter na primeira divisão. Não é para... Os mais otimistas, inclusive dito por um próprio jogador do Internacional, tem uma das grandes lideranças. O que o Internacional faz nesse campeonato brasileiro? Não, é vaga para a Sul-Americana. Mas isso aí passa não pelo jogo, passa pela autoestima. Que tu vens de uma segunda divisão, tu te acha um pouco, a tua autoestima está abalada. O pessoal aqui, o pessoal é rápido, 40 anos. Já, 39. 39, vai para 40 anos. Aí eu pergunto, paga ou não paga um título brasileiro? Sim. Porque o objetivo do Inter com a contratação do Paulo Guerreiro é essa. Tá, mas não é para investir ou para buscar negociar o jogador no futuro. Não, o Inter está pensando no momento. Tá, tudo bem, mas o que eu quero dizer, eu acho que o grande problema do Internacional, que nós todos aqui, que convivemos aqui na aldeia, o problema do Internacional no início foi a autoestima, que ele vinha de uma segunda divisão, entende? E ele não se achava capaz. Porque nós estamos tendo um exemplo na B, um time que veio da C, o Fortaleza, está liderando cola erguida. E aí, os caras não esperavam isso. Não. É aquele negócio, começou o campeonato, começa a ganhar, viu que dá, pega uma sequência como teve o Internacional de 10 jogos, a autoestima, a autoconfiança volta. E aí outra coisa que eu canso de dizer, já disse várias vezes no teu programa, Cadu, quando o vestiário da liga, as coisas acontecem. Quando o vestiário fecha, que os jogadores fecham, que dá aquela liga lá dentro do vestiário, tu vê, o próprio Internacional tem poucos, tem jogadores machucados, mas tem muito poucos.
E quando o time tá mal, é aquela velha história que a gente sempre olha, diz. acharam um gladiador para o Inter, tá dizendo o Cassiano ali, ó. Vá mandando, faça que nem o Cassiano, vá mandando a sua opinião aqui através do nosso Facebook e pode mandar pelo Twitter também, e aí a sua opinião estará passando aí na sua televisão, no rodapé, está ali, ó. Minha sugestão, aí em relação ao programa, prorrogação ou gol de placa, faça que nem o Luiz aí, não é É um desses dois nomes só? Não, ele sugeriu 2, podem ser outros nomes também. Vamos sugerir isso. Em relação ao programa de domingo. Vai lá, Serginho, completa aí, Serginho. Não, agora até perdi o que eu estava falando. Eu não sei se aqui já passou, senão eu também faço referência, o Sérgio, aqui, o teu xará, né? Direção incompetente, nós colorados não merecíamos uma contratação desse tipo. Com altos salários, o que ele coloca mais aqui? Ele coloca mais aqui. Isso é interessante, tá dividindo, não tá dividindo, mas tem um bom percentual de torcedores do Inter que não gostaram da contratação do... Mas isso aí... Até porque a unanimidade, ela é burra. Exato. Tu nunca vai ter... nunca vai ter ninguém que vai ter... Mas Agora, tem alternativa, cara. Mas Pode não. contratar o Badico, pronto. Mas mas é aí que eu ia colocar, ô Mauri, né? Pode haver divergência por essa questão que o Serginho levantou, 3 anos, só isso, alto salário, enfim, mas não pela capacidade do jogador. É um baita jogador. Salário eu não discuto, só que aquela velha só tem aquela máxima no futebol, né? Vai ganhar bem, resolve. Só a única coisa, vai resolver. Teve um torcedor que colocou a questão, aqui, tu como homem de vestiário, ou seja, aí a questão da cobrança. Mas tem jogador internacional que também tem alto salário. Acho que Grêmio Internacional, o Grêmio também, uma situação como essa, tem jogadores. Aí tem gente dizendo aqui, mas vai dividir o grupo, vão cobrar porque é alto salário. Aqui na realidade. Time do nível de Grêmio Internacional. É que na realidade. Não tem, isso aí tem. Grêmio Internacional, cachorro, aquele velha história, cachorro mordido por cobra, tem medo até de linguiça. O Grêmio Internacional tem uma história muito recente. Vou citar os dois, até para não dizer que eu estou falando só do Internacional. O Grêmio com o Kleber e o Internacional com o Forlan, que não deram certo. São 2 jogadores que... E mais recentemente o Anderson. Não dá para criticar. E não dá pra... Então, é isso que o torcedor também começa... Não, é nessa expectativa. Porque se o jogador chegar aqui, no primeiro jogo ele meter gol, no segundo meter gol, aí já aí é 100%, faça enquete de novo. Futebol é maravilhoso por causa disso. Agora, nós estamos, na realidade... Tanto o Grêmio como o Internacional. A gente está naquela... Só para informar, já tinha informado se o jogo do Ceará e Santos, o Santos acabou de empatar. O Santos. Eu sei que não interessa muito para muita gente, mas como o Grêmio está na Libertadores, eu tenho acompanhado a Libertadores. Deixaram o Boca crescer, o Boca está ganhando de 2-0. Mas o Serginho, a gente vai falar depois. Até mesmo sendo um time que não tenha mostrado muita qualidade nem nada, mas é argentino, foi o que eu disse ontem. E Libertadores para os argentinos, eles não começam na fase de grupo, eles começam agora na fase de mata-mata. Ontem já se... Nós vimos agora aqui na semana passada, o Colón aqui, ele veio aqui e ganhou de São Paulo. São Paulo com o tanque cheio. Esse jogo do Boca contra o Racing, que é o confronto entre argentinos, que é a arbitragem do Daronco, né? É ele que está arbitrando esse jogo. Qual? O Boca e Racing. Não é Boca e Racing, é Boca e Cerro? Boca e Cerro. Perdão, é Racing. Boca e Libertar. Perdão, é Racing Boca e Libertar. River, que jogam com a arbitragem do Daronco. Mas voltando ainda com essa questão do Paulo Guerreiro, e aí tu citasse a questão do Diego Forlan e também, e eu citei do Anderson, quando o Internacional trouxe, e também fazendo referência ao Kleber, quando o Grêmio trouxe o Kleber, alguém contestou? Não, mas eu estou colocando isso. Quando o Internacional trouxe o Furlan, o jogador tinha sido escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo. Alguém contestou? Sim, mas é que... Não pode contestar, né, Cadu? Cadu, que como aconteceu aquilo, o pessoal está um pouquinho... assim, meio matreiro, meio desconfiado, nesse sentido. Porque aquela vez todo mundo queria. É evidente que todo mundo queria. Quem é que não quer um jogador bom? O ruim não vai nem para o departamento médico, não se machuca nunca. Não, só para ter uma referência. Se tudo isso que está acontecendo é verdade, se os números que o Cadu colocou são verdadeiros, o Internacional está trazendo um jogador que não precisa provar para ninguém, com um preço que é igual, é mais baixo, bem mais baixo que as contratações
nacionais hoje. Por exemplo, o Grêmio pagou acho que 10 milhões pelo André, sabe? Pelo Marinho, né? Pelo Marinho também foi 10 milhões. Então, para ser reserva. Então, por valor, por favor, Colorados, não critique. Não, mas eu não estou falando... Ninguém está falando... Eu falei da idade, eu só falei da idade e os 3 anos de contrato. Serginho, não foi no teu comentário. Foi daqui o rapaz que escreveu ali que é muito caro. Mas é muito caro. Não, eles estão pensando por causa dos 3 anos. Todo mundo... O único senão que poderia se dizer, entre aspas, não vou... Não, tu falasse isso aí. Que eu repensaria numa contratação dessa são os 3 anos. Fora isso, os 500, 600, 700, tu tem que pagar. O bom tem que pagar. Não adianta. Tu vai no restaurante, tu quer comer... Que eu sempre digo, tu quer comer filé com fritas, tu come filé com fritas em qualquer lugar. Só que no bar da esquina ali, vai vir o filé, que vai ser macio, e as batatinhas vão vir gordurosas. Não é verdade? É boa comparação. Aí tu vai num restaurante de classe, o filé já vem num pratinho bonitinho, com uma alfacezinha, as batatinhas bem sequinhas, e aquilo tem um custo. Aquilo tem um preço, não adianta tu querer. A carne vai ser macia, mas o resto, meu velho, as batatinhas vão vir gordurosas. Olha lá, tu gostaste, né? Ele gostou. Essa hora, né? Essa hora, não, mas não é assim, funciona. Mas tudo bem que a gente sai daqui e vai lá pro barranco e tal. Lá o filé vem... Mas essa hora, tu tá dizendo os caras que correndo sem jantar... Eu disse em algum lugar... Aí é tortura, né? Eu não quis dizer em algum lugar importante, no barranco, por exemplo. Ele vem no prato e vem com uma alfacezinha... Lá vem com tudo isso e não é caro. E aquele lombinho com queijinho, qualidade no preço. Agora vai ali no Maitá, sai do jogo do Grêmio e para ali no Maitá, o filé vai ser maravilhoso. Agora, projetando aí, o Paulo Guerreiro, o Internacional, olha, tem jogadores aí jogadores que... O caso do Potter, que voltou a ser aquele jogador que foi na Ponte Preta, voltou a fazer gols, né? Tem o uruguaio, o Nico Lopes, que eu acho que depois desse período aí que ele acabou assimilando, né? Até por questão, o próprio Odair já fez essa colocação, que ele acabou se disciplinando taticamente, né? Que era um jogador que não tinha essa característica. Quantos treinadores passaram aí? Ou seja, o Internacional começa a ter qualidade e começa a ter grupo. Isso é uma das maiores coisas que eu acho maravilhoso quando ele fala do Nico Lopes. O Nico Lopes é o que mais fez gol no Internacional. É verdade. Do time. É verdade. Mas tá louco, rapaz. Deixa o cara. É o único cara que ele tem sede, ele tem fome de gol. Esse rapaz está sempre chutando, ele tem medo de ser feliz. E aí discute se ele vai marcar, se ele não vai marcar. Esse jogador tinha que ser titular do Internacional desde o ano passado, rapaz. Tá louco. Serginho, mas eu não. Só agora com o Odair que ele era goleador do Internacional. Na reserva, então, entrando no segundo tempo. Que isso? Né? Mas essa é a questão. Todos os treinadores que passaram nunca efetivaram o Nico Lopes como titular. E nas oportunidades que ele teve, ele não deu uma resposta como titular. Saiu jogando. Isso, ele só fez gol. Só fez gol. Não é questão de só fazer gol. Mas o futebol vai fazer gol, meu velho. Futebol vai fazer gol. O Grêmio fica tocando pra lá, pra cá. Só tem um jogador que chuta no Grêmio. Onde não jogou, foi um horror. Não tem quem chute. Eu não estou discordando de ti. Eu não estou discordando. Eu só queria entender também, e aí a posição, de repente, dos treinadores que passaram, e ninguém manteve, ninguém efetivou ele como titular. Se eu sou treinador, Cadu, com todo respeito, se eu sou treinador, o cara que faz gol não sai do time, velho. Ele não vai jogar bola, não interessa, ele fizer um gol por jogo, ele pode tocar uma vez a bola, fez um gol, me serve. É isso, mas eu não entendo isso. Por Deus, senhor, não estou dizendo que eu não entendo. O jogador que faz gol, tira do time. Mas o caso do Potter, o Potter não fazia gol e não saiu do time. Agora ele... Aí é diferente. Mas o Potter, eu disse para ti aqui, eu disse para meus amigos, eu não entendo o Internacional. Quem acompanhava os jogos da Ponte Preta sabia que quem jogava pelo lado era o Lucas. Não, posicionamento. E aqui ele jogava pela direita, aberta de ponta direita. Era só da camisa 7 do Valdomiro para ele. No ano passado, jogando na segunda divisão, ele era... Bom, mas aí é questão do treinador. É questão do posicionamento. Como é que ele era colocado? Sendo auxiliar, sendo muleta de lateral. O Internacional disputando uma segunda divisão. Qual era a característica dele? Sempre a jogada, a arrancada, o contra-ataque.
A velocidade. Mas nem que Só que na segunda divisão o Inter não era um time atacado, né? O posicionamento, Cadu, mas ele jogou lá na Ponte Preta, ele não era o centroavante aipim. Ele jogava ali. Ele fazia o famoso facão. No meio da. Não, mas ele ficava muito mais tempo dentro da área. Na frente. Muito mais dentro da área, muito mais centralizado. Aqui ele jogava do lado, ali na linha, marcando bandeirinha. Como é que vai arrumar isso aí agora com o Nico, com o Potter, tem Luca, tem Paulo Guerreiro, tem Damião, eu pensava... tem Jonathan Alves, quer dizer, uma coisa que também o Inter passa a ter, Mauri, e para ganhar campeonato brasileiro, tem que ter grupo. E o Inter começa a fazer grupo também, né? Isso que eu ia dizer, sempre pensei, há pouco tempo atrás, como é que o Inter ia arrumar sem ter jogadores para colocar na posição. Agora tem 2 ou 3, maravilha. Venham. E aquele ditado, né? Venham os bons. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. O Inter agora passa a ter 3, né? Até para tranquilidade do torcedor colorado também, o Damião, que tinha aquele problema na cervical, ou seja, consultou um especialista em São Paulo e o diagnóstico foi de que o jogador não precisa ser submetido à cirurgia, porque corria o risco, inclusive, de uma cirurgia, o jogador nem participar mais esse ano de jogos pelo Internacional. Então, até isso, o Internacional vive um bom momento, né, Mauri? É aquilo que a gente sempre fala quando aqui. A fase é boa, quando a fase é boa, tudo dá certo, tudo ajuda, né? Encaixou, a energia positiva começa a se somar e a coisa vai subindo. Vamos falar em coisa boa, onde você tem que fazer a revisão do seu carro. E aí lá na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita sempre as promoções lá na troca de pneus, né? Então passe lá na Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa Pneus. Revisão do seu carro e também aproveita e já bota os pneus novos, pneus zerados. Não tem razão nenhuma para você andar com pneu careca, pneus gastados. Sempre tem as promoções lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Agora, se você está ficando careca, acha que não tem solução, tem sim micropigmentação capilar, Clínica VS, avaliação gratuita. É gratuita, é só você ligar, agendar, 3012-6778. Não vai deixar de fazer o procedimento, pode pagar em 10 vezes no cartão Banrisul. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação capilar, é só você acessar o site www.vanessa.com.br. Nosso 2 toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, falando dessa derrota de ontem para o Grêmio, para o Estudiantes, mas o Grêmio, olha, não dá para sentir um certo de temor, né, Serginho, para esse jogo da volta aí, né? Pelo que se viu ontem do Estudiantes, acho que até foi surpreendente o primeiro tempo do Grêmio. Acho que há muito tempo o Grêmio não... Vou tirar aquele jogo do Vasco lá. Aquele jogo do Vasco lá não conta, porque ali também teve... Você teve jogo... Era time reserva aquele jogo com o Vasco lá? Não. Não foi titular, né? Foi titular, né? Mas, olha... Mas ontem foi outra coisa. O Grêmio entrou em campo e achou que estava jogando futebol brasileiro. Não entrou no Clube de Libertadores. Libertadores é outra coisa... Pode estar um pouco diferente a nível de pressão do torcedor, aquele negócio, aquela chegada que a gente tinha, como aquela que a gente foi jogar lá em 83, que eu estava lá com meu pai, a gente estava lá naquele famoso jogo dos 3-3. Isso aí pode estar um pouco diferente. Agora, dentro do campo, meu velho, com o argentino, é outro jogo. Se tu não entrar no clima... Voltamos depois vendo os gols, né, do jogo de ontem, a coletiva do Renato também, logo depois. Que jogo foi? Estamos voltando com o nosso 2 toques, 21 horas e 32 minutos. Nosso 2 toques de hoje com Maurício Silva, Sérgio Vasques e Fabiano Brasil. Os nossos meios de comunicação, você nos assiste pelos canais 24, 500 e 24 da NET, você tem aí para as principais cidades do Rio Grande do Sul, também pelas nossas plataformas digitais, pelas nossas redes sociais, e aí você acompanha e leva o nosso 2 toques, a nossa RDC TV para o mundo. Por isso que é importante que você compartilhe aí, você tem no Twitter, #RDC
Dois Toques, tem no nosso site www.rdctv.com.br e também no Facebook. Então é importante que você compartilhe aí, para que quanto mais você compartilhar, mais gente vai nos acompanhar, mais gente vai conhecer também a nossa RDC TV, emissora que estamos há pouco mais de um mês no ar, aí com 30 programas de produção totalmente gaúcha, levando o Rio Grande do Sul para fora através das nossas plataformas digitais, nessas que eu fiz referência, e também você manda sua mensagem pelo WhatsApp 998159990, 998159990, e aí você tem passando a sua mensagem aí no rodapé do seu televisor. É importante que você coloque o nome da cidade, né, para que a gente possa identificar e você também dizer qual a cidade que você está mandando a sua mensagem. Você falou da programação aí? Pois não, vamos domingo, lá. né? Domingo, 1h30 da tarde, tem o Clube Esporte Bar, vai estar bem bacana essa semana. Nós estamos recebendo aí o Rafael Jacques, técnico do São José. Grande campanha do Rafael Cruz, Jacques. Também lá da Águas, vai estar naquele seminário, não é seminário, simpósio Gauchão, Revolução do Futebol. Vai estar também o Marcelo Rospide, treinador de futebol, o Zé Caetano no som e também o pessoal do futebol americano, o Guilherme. E às 10h30 da noite eu volto no domingo com Inteligência Emocional. Cruzeiro Lions. Isso, Cruzeiro Lions. Muito legal o bate-papo. E também às 10h30 da noite, depois, né, da nossa resenha esportiva no domingo, tem Inteligência Emocional recebendo essa semana o head trainer Alexandre Cury, lá do Humanize. Muito bacana, viu, Cadu? Mas temos aí também durante a tarde, logo após o Esporte Bar, tem o programa de games, o Q-Sport, o Na Pelada. Rodrigo Doriagatti. E aí com Paloma e o Gui, que fazem aí o Q-Sport. E depois lá adiante a gente tem, a partir das 20 horas, nos acréscimos e depois o nosso programa, a nossa resenha final, que você vai mandando aí, né? A sua opinião em relação, ainda não escolhemos o nome do programa, né? Então você pode mandar a sua sugestão para que a gente aí defina o nome do nosso programa de domingo. Nossos Dois Toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. E olha, componentes eletrônicos, toda a linha, mas você encontra lá também conversor digital, lâmpadas LEDs, conversor digital, tem controle remoto, suporte para televisão, tudo isso e muito mais que você tem na Tubolândia, que você pode adquirir pelo site www.tubolante.com.br. pessoal aí de fora de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, você tem a possibilidade, além do site, de ser direto na loja Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carros, mas encontra também automatização de portões, câmeras de segurança, home teachers, olha, casa inteligente. Dois endereços aqui em Porto Alegre, Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, e também na Avenida Ipiranga 5.800, dentro do posto BR, atendimento VIP lá do Pedro. O pessoal aí de fora de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, também pelo site, né? Você vê todos os produtos da Baidó. Também para a Multissom. Bom, aí na Multissom, meu amigo, aí em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o estado de Santa Catarina, sempre uma loja da Multissom bem pertinho de você. E você compra no crédito fácil da Multissom. Pode pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Então aproveite aí as promoções que você sempre encontra em qualquer loja da Multissom, que tem em todas as cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente falava no final do bloco, deixou essa questão aí do Grêmio aí, que o Grêmio não jogou como Libertadores. Mas o que tu quis dizer com isso, Serginho? O Grêmio entrou meio salto alto, meio que... Não, nada a ver com Não, tem nada a ver com confiante. Não, até porque isso falou muito. E a realidade é essa, que, ou seja, o Estudiantes é um time que hoje, de baixa qualidade, tem a mística, tem a tradição, né? É um time argentino, mas é um time de baixa qualidade. Se viu isso ontem também, né? Então, o Brasil está com muita qualidade. Peraí. Quem? O Brasil, nem o time do Brasil tem muita qualidade também. Então, não dá para comparar o time do Grêmio com o time do Estudiantes, né? Peraí. É evidente que não existe jogo jogado. Como diria aquele filósofo, vamos começar pelo começo. Ou o Grêmio não está sendo aquele Grêmio que era antigamente? Também. Tem tudo isso. Isso é uma conjuntura, por isso que eu estou te falando. Futebol brasileiro, tu não vê um grande time, Cadu. Tu entende? E Libertadores é diferente, é outro campeonato. É um torneio que eles fazem cada jogo no final de Copa do Mundo.
Tu vê a correria que eles fizeram, todo guri de 18, 20 e poucos anos fazendo uma correria. E a pegada que eles têm, com 1 minuto de jogo, eles já estão fazendo divididas que tu não vê num jogo do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Tu vê talvez uma Copa Brasil, que é o mata-mata, tu vê um jogo um pouquinho mais pegado. Mas mesmo assim, no Campeonato Brasileiro, nós não temos aquele tipo de jogo que já foi apresentado no primeiro tempo. E o Grêmio começou o jogo tocando bola, achando que estava jogando que nem aqui no Campeonato Brasileiro, e daqui a um pouco se deu conta que não era, porque os caras começaram a chegar, começaram a bater, e mudou a começaram mecânica, a discutir, lógico. Mudou a mecânica do Grêmio muito. Mas, Fabiano, o que eu quero dizer é o seguinte, a ponto do Marco perder a cabeça em determinado momento, aquela catimba argentina, coisa que no Campeonato Brasileiro nós não temos. Nós podemos ter menos qualidade. Claro que está fazendo falta o Arthur. Mas o Grêmio é PhD, doutorado, mestrado em Libertadores, aí não sabe para que tipo de jogo que vai... Mas entrou não com a cabeça como se tivesse uma Libertadores, mas isso faz parte. Não se deu conta, um pouco quando ele se deu conta. Mas o próprio Renato chamou a atenção disso. Bom, aí quando se deu conta, ele chamou. A gente tem a coletiva dele. Ele não estava no clima, o Grêmio não entrou no Grêmio. Então, na verdade, que o Grêmio voltou diferente no segundo tempo. Mas o clima é diferente. E outra coisa, Cadu, nós temos que se dar conta do seguinte, o Grêmio está tendo algumas dificuldades, que, ao meu ver, o Grêmio teve 7 jogadores, por exemplo, contra o Flamengo na Copa Brasil, que perdeu 7 jogadores com 30 anos, com mais de 30 anos. E no sábado foi o inverso. Tinham 4 só. Ontem, se tu pegar, olha, é complicado tu jogar com vários jogadores acima de 30 anos, como o Grêmio está jogando. Estudiantes do meio para frente, tinha jogadores mais jovens. Pega as idades. Não. Pega as idades. O Grêmio. E outra coisa, o Grêmio, quem é que chuta no Grêmio? O único que chuta é o Everton. E o Everton não estava em campo ontem. Tanto é a prova disso que nós tivemos um chute em gol. O resto foram 2 cabeçadas. Na realidade, nós tivemos dois chutes em gol. Entende? Ao longo de toda a partida. Vamos ver aí, vamos ver os melhores momentos do jogo, a gente vai analisando, vai falando. Enquanto roda. O clima de Libertadores, o jogo da Libertadores, tudo olha aí, diferente. Esse gol, olha esse gol, esse é o do Juan Palazza, é isso, né? Juan Apalaza. Que bucha, hein, cara? Olha só que bucha. 8 minutos do primeiro tempo. Isso aí também meio que assustou o Grêmio. Mas o Grêmio, assustou o Grêmio, Serginho. Assustou o Grêmio. Mas o Grêmio não é também para se assustar. O Grêmio sentiu esse gol aí. Mas eles marcando alto, Cadu, e o Grêmio com uma transição lenta, como está com o Maico, que o Maico e o Cícero, que não se encontraram ainda, com a transição lenta como tem o Grêmio, aconteceu isso, a correria que esses caras estavam fazendo. Tá entendendo? O Cícero não é o cara para mim dessa posição, ele não é o substituto. Quando é que tu vai ver? Olha esse tipo de. Olha as pegadas que deram ali, olha que tu acha que. Olha aí. Pô, o Grêmio voltou a ter problema de bola aérea nas costas dos 2 zagueiros lá, o Serginho, do Kerman e do Jeromel. Os jogadores mais altos que eles têm. Olha lá. O Grêmio é um time que não tem jogador muito alto. Esse aí, os 2 zagueiros dele tem quase 1,90 m. Prata da casa, esse aí, prata da casa. Esse jogador parece que não estava nem para ser inscrito, inclusive, até, né? Mas, o Cadu, os 2 zagueiros deles têm quase 1,90 m, Cadu. Entende? Então é difícil marcar. Tá entendendo? Então, esse que é o problema. Esse é o gol do Grêmio, olha aí, ó. Esse gol do Grêmio que... Não, aí tá aí, né? O argentino, né? O André cabeceio. Gol de argentino, né? E que, pra mim, ó, pro meu gosto, depois da Copa do Mundo, nesses últimos jogos, tá jogando muito... Não estou dizendo que, claro que o Jeromel é muito bom jogador. A zaga do Grêmio. Mas esse está jogando melhor, é o melhor da zaga. A zaga do Grêmio não tá... Mas eu acho que aí você tem uma explicação, né? Eu acho que é questão de proteção à zaga, né? Que perdeu de proteção do Arthur, né, Cadu? E por isso que, na minha opinião, o Cícero não é o cara para jogar ao lado do Maico. E tem outro jogador que também não está bem, que é o Ramiro. O Ramiro também está muito abaixo do que ele mesmo já mostrou. O Luan também não, né? O Luan também não, né? O Grêmio, tecnicamente, alguns jogadores não estão sendo aqueles jogadores que levaram o título ao tricampeonato da Libertadores. Ah, caiu muito. Olha aí, e o Grêmio, inclusive, terminou o jogo contra 10, né? Com essa expulsão aí. Mas essa história de contra 10 faz 2 dias. Bom, mas lá tu fizesse referência no primeiro bloco, né? A de, quando é que foi? 83. 93, né? 83. 83, né? 83.
Eu sou velho. Sou velho, foi 83, né? 83. Então jogar com 9 lá, jogar com 10 não é problema. Você foi com 7 anos lá, né? Aquele jogo lá, quem disser que não levou um cascudo não foi lá. Eu tenho uma história fantástica, porque sabe que para te ter uma ideia, Cadu, eles botaram as esposas dos dirigentes numa cabine lá em cima uma cabine, e para entrar eles fizeram o corredor polonês, a Dona Ivone, a esposa do Dr. Fábio, a esposa do Dr. Galia, a minha mãe e mais outras senhoras que estavam, tudo levaram, não digo tapa, mas levaram tudo cascudo. E uma história que eu tenho fantástica, eu me lembro até hoje. Pô, naquela época, em 1983, uma pessoa de 60 anos era considerada já velha, né? Hoje é garotão, né? Teu caso? É o meu caso. Hoje é garotão. Mas na época, não é verdade? E eu me lembro, me recordo, parece que eu estou vendo, tinha uma arquibancada de madeira, sabe? Arquibancada de madeira. Daqui a um pouco eu vejo meu pai era coronel do Exército. Meu pai era um cara calmo, apesar de ser milico, era um cara calmo. Ele arrancando um pedaço da arquibancada, eu digo, tia louco, o que tu vai fazer com isso aí? Eles vão me matar, mas eu levo comigo. Para você ver o estado de uma pessoa, um senhor de 60 anos naquela época, ele estava horrorizado, porque nós vimos o jogo, nós agarramos a tela todo no canto. Depois, o Grêmio tem batalhas marcadas. Foi essa batalha e depois veio aquela batalha dos aflitos também. Aquela foi no jogo. Não, em termos disso, claro. Mas aí. Vamos ver a coletiva do Renato, vamos acompanhar o que o Renato disse, né? Ele explicando aí o que foi, e até em relação ao primeiro e segundo tempo do Grêmio. E essa questão da maneira que o Grêmio se posicionou e como é que o Grêmio encarou esse início de partida lá. E, olha, o segundo gol, o Grêmio. Achou esse gol aí que acabou, de uma certa maneira, amenizando essa derrota, porque o Grêmio, olha, estava sofrendo 2-0. Vamos ver o que o Renato falou. Sabe o que acontece? O Grêmio fez um primeiro tempo onde estava perdendo por 2-0, o gol do Kahneman no final, e um segundo tempo foi superior, mas não conseguiu empate. Nós conversamos bastante, nós sabíamos que os Estudiantes iriam nos pressionar, principalmente no início do jogo. Deu, digamos assim, um apagão na nossa equipe nos primeiros 15, 20 minutos. Depois nós conseguimos começar a controlar as coisas e conseguimos fazer o gol no final do primeiro tempo, que isso deu uma tranquilidade um pouco a mais pra gente. No intervalo do jogo procurei conversar bastante, corrigir algumas coisas que estavam de errado. Passei bastante tranquilidade e confiança para a equipe, até porque eu falei que nós já tínhamos feito um gol e você sabe que um gol na Libertadores fora de casa vale bastante, então o resultado não era dos piores para a gente. E que a gente poderia voltar a encontrar o nosso futebol, principalmente tocando a bola, foi o que aconteceu no segundo tempo. Criamos algumas oportunidades que poderíamos ter chegado ao empate, infelizmente não aconteceu. Mas também o adversário teve seus méritos e agora nós temos mais 90 minutos lá na arena e lá a história provavelmente vai ser outra. Não tenha dúvida que será outra, né? Como disse bem o Renato, uma partida de 180 minutos, né? Aconteceu a primeira parte dessa partida e o Grêmio com todas as condições de reverter aqui, fazer. Se tiver, poderia complicar, mas hoje é Libertadores, nem Copa do Brasil. A Sul-Americana mantém ainda o saldo qualificado, né? Pela Sul-Americana, mas Libertadores e Copa do Brasil. Libertadores também. Saldo qualificado, só o último jogo que não. Mantém o saldo qualificado ainda? Por isso que o Grêmio estava faceiro ontem. Então melhor ainda, melhor ainda. Acontece que são as competições sul-americanas, tá certo? As competições sul-americanas. Só a final é que há. Mas a final nunca teve. Aí é saldo 5, tem razão. É que é complicado. Futebol, uma série de coisas, tu tem que ter bem preparado fisicamente, mas o psicológico é muito importante também no futebol, né? E eu não sei como é que é difícil também, a gente tem que se colocar ao lado do pessoal que trabalha com futebol lá, com os jogadores, a comissão técnica, enfim, porque tu tem que estar trocando a chave muito rapidamente. Tu vai ter um jogo, por exemplo, esquece o Campeonato Brasileiro. Mas esse é o ônus de quem disputa as competições. Eu quero perguntar pro Mauri aqui. Mauri, tu não queria estar nessa situação virando a chave pra lá e pra cá, Mauri? Para aí,
Ô, Serginho. Cadu, calma, não precisa defender ninguém, não precisa... Eu tô defendendo. Mas deixa eu te Mas colocar. essa é uma situação Deixa eu que terminar todos meu os clubes raciocínio. gostariam de Posso terminar meu raciocínio, que eu quis dizer? Tu não deixa eu terminar, não deixa eu brincar, ele atropela. O Grêmio não virou a chave o ano passado, não foi tricampeão. Eu estou falando especificamente desses 2 jogos que o Grêmio vai ter, Cadu. São 2 formas diferentes que vão ter que jogar. Esse de agosto é atípico, porque são 9 jogos decisivos. Não estou falando dos jogos decisivos, Cadu. Eu estou dizendo que principalmente esses 2 jogos são 2 jogos completamente diferentes. Um que o Grêmio vai jogar no Maracanã pelo empate, que o Grêmio vai ficar... O Grêmio não vai se atirar. O Grêmio vai ficar esperando. Até porque o Grêmio gosta de jogar assim. Vai ficar esperando para tentar numa bola. São jogos diferentes, claro. Tá? E esse jogo aqui, lógico. E o jogo aqui, o Grêmio, além de ter que sair atacando, o torcedor vai ter que ter muita tranquilidade, porque o Grêmio, além de fazer um gol, o Grêmio pode estar ganhando de 1-0, está classificado. Se o Grêmio estiver ganhando de 2-0, o jogo ainda está perigoso. Então, isso que eu quis dizer, Cadu, a chave que eu digo assim, a modo de pensar no jogo, não é na competição. É claro que eu quero que são jogos diferentes, mas são jogos diferentes com acesso situação. Isso que eu estou dizendo, o psicológico, a cabeça do jogador, como é que vai ter que ser feito esse trabalho? Serginho. Como é que vai ter que ser feito esse trabalho? Não precisa nem trocar da mesma competição. O jogo do empate aqui, Grêmio e Flamengo, o outro no Maracanã vai ser diferente em relação a isso. E os jogos também com o Estudiantes serão diferentes. Bom, mas logo após o nosso 2 Toques, sim, você tem sempre, né? E se você se atualiza com todas as informações, que é o nosso jornal da RDC TV. A Fabiane Flores está aqui exatamente para nos dar as manchetes do que teremos aí no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. E boa noite a você de casa que já está aqui ligado na RDC TV. Bom, hoje nós vamos falar que 6 ex-dirigentes do Badesul tiveram seus bens bloqueados. É isso mesmo. Isso aconteceu porque eles são suspeitos de envolvimento na liberação de crédito para um projeto no ano de 2013 que nunca saiu do papel. Também vamos falar aí que na última madrugada uma carreta com bois tombou em Porto Alegre e 10 animais acabaram morrendo. Pauta também de polícia, porque 2 homens foram presos e ainda foram apreendidas armas de guerra. Isso aconteceu na cidade de Parobé. E um dia após ocupar o prédio aí da prefeitura, a gente ainda tem a repercussão desse caso e os municipários aprovaram a continuidade dessa greve. Todos os detalhes hoje no Jornal da RDC, que você confere logo mais após o programa 2 Toques aqui na RDC TV. É isso aí, Cadu. Obrigado, Fabiano. Então não dá para perder, né? O Jornal da RDC, logo depois. O acidente esse foi ao lado da arena ali na saída de Porto Alegre. Na curva da arena ali. Essas e mais informações, então, logo após o nosso 2 Toques no Jornal da RDC. Nosso 2 Toques para a Banrisul, que é aquele banco que lhe proporciona tantos produtos, como um deles é o Crédito Simples Banrisul, que é a capital de giro, facilitado condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique, abra sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, se você tem no Grupo Zafra, você tem preço e qualidade. Nosso 2 Toques também para o Grupo Unificado. Pessoa em escola, pessoa em colégio, você tem no Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, dando atenção pelo menos as suas postagens na live, você acompanha aí pelo rodapé da nossa TV, você vai mandando a sua mensagem, dizendo a cidade. Agora, o WhatsApp eu vou dar pelo menos algumas das nossas muitas mensagens aí em referência à Naval. E vamos ver o mapa de calor também, o posicionamento de Grêmio e Estudiantes ontem no jogo lá em Buenos Aires. Já voltamos. (21h55), estamos de volta com o nosso 2 Toques dessa quarta-feira. Nosso 2 Toques para a Village Serviços Contábeis, só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Específico, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial do São José. Grande campanha, o São José que está na Série C do Campeonato Brasileiro, subiu esse ano, tem a Copinha, a Copa Vianney Carley, que começa aí seguidinha aí, grande participação do São José, que tem nos últimos anos conquistado muitos títulos aí, né? Nosso 2 Toques
toques também para o melhor público, é o melhor e mais completo guia da cidade de Porto Alegre. Deixa eu fazer referência, pelo menos algumas nossas muitas mensagens aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o Caco. Boa noite, Cadu, parabéns pelo programa na nova emissora e pela brilhante presença do Sérgio Vasquez. É isso, Serginho, ó. Mais uma aqui, ó. O Cabral mandou um abraço, Gênero Cabral. Mandou um abraço aí. Grande Cabral. Assiste sempre o programa no domingo. A audiência é qualificada. Olha aqui, lá de Uruguaiana, o João Vicente Goulart. Pô, mas esse nome aqui, João Vicente Goulart, é da família. O programa Dois Toques já é e virou mania. É muito bom. Tá aí, ó. Grande abraço, João. Mandar um abraço especial pro torcedor do Ipiranga de Erechim. Fabinho Koff. Fabinho Koff. Tá enlouquecido, porque domingo tem a decisão lá contra o Tupi. Olha que hoje nós tivemos... Vai passar ao vivo, vou assistir. Recebemos com muito prazer, né? Pô, filho de um grande amigo dele. E outro que está sempre assistindo aqui, o Omar Selaim. O Omar tem que fazer Tem que trazer ele aqui, trazer ele aqui, que ele gosta de uma corneta boa. Vamos lá, deixa eu passar rapidamente para vocês o Vinícius, né, que tivemos, que veio conhecer a nossa emissora, que é a nossa revista Sem Esporte. O Vinícius é filho de um grande amigo meu, né, de um casal, da Rose, aqui, ó, né, do Elmano, foi um dos grandes jogadores do voleibol gaúcho, né, o Elmano e da Rose, né, são amigos das semistas, né, então, agora deixa eu passar para vocês aí, ó, a revista do Vinícius, né. Vamos lá, vamos ver o mapa de calor aí, vamos dar uma olhadinha no mapa de calor rapidamente, está chegando ao final do programa aí, os números também do jogo de ontem, né? Quem é que está na tela primeiro aí? Quem é que vai para a tela primeiro? O mapa de calor, vamos lá. O mapa de calor do Grêmio, o Grêmio atacando ali pelo lado direito, né? Onde teve maior intensidade em relação ao Estudiantes. Esse aí é o mapa de calor. Vamos ver o mapa de calor da Footstat. Esse aí são os mapas de calor nessa parceria que temos com a Footstat. Agora, o Estudiantes aí foi aquele lado ali, pelo lado esquerdo, foi onde saiu o gol, né? O primeiro gol saiu por aquele lado ali, né? Pro lado esquerdo. Foi pro lado esquerdo, ao lado... O escanteio também, os dois. Mas aí a bola parada também, né? Vamos lá, vamos ver os números da partida? Os números de quem o melhor em campo? Vamos lá, vamos para a tela aí para a gente acompanhar. Tá aí, ó. Posse de bola das duas equipes, vamos lá. 66% o Grêmio, 33% o Estudiantes. 36, 32 a 47, 136 a 450, vê só, hein? Posse de bola, muita posse de bola do Grêmio. Passes errados 45 e 48, finalizações 7 e o Grêmio a 11. O Grêmio teve 11 finalizações, hein? Faltas do Estudiantes 21 e o Grêmio 12, hein? O Grêmio bateu quase a metade. Acho maravilhoso. Isso, a Copa do Mundo desmentiu isso. Posse de bola não ganharam. Não, mas isso aí é verdade. Claro que posse de bola não ganha. Mas, Serginho, isso aí está mais comprovado que posse de bola não ganha jogo. Mas está mais comprovado. São só números, né? E os números a gente tem que mostrar. E o melhor em campo foi considerado aí pelos números, né? Quem foi considerado o melhor em campo? Juan Apaulaza, é isso? A Paulaça, posse de bola dele. 8%. Perda de posse 8, passes 19, passes errados 2, finalizações 1, que uma foi aquele golaço, né? 2 faltas recebidas. Eu acho que o golaço foi do Kahneman. Do quê? Foi bonito. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Gascaria, mais perto do Grande Sul, referência nacional. Hoje é terça, quarta e quinta, e aos domingos promoções do Barranquinho. Aí você escolhe, né? Eu vou pra lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 7110, lá que você quer chegar. Lá tem Kia e Telefone, você escolhe a marca que tá super bem com qualquer uma delas. Pronta entrega você tem lá na Kia São Mota, tem Sportage, lá você tem Cerato também. Bom, agora se fosse uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, quer saber de estacionamento, aí é Teletax. Você pede, não precisa ir, tá aí o telefone. Não, peça pelo aplicativo, é no aplicativo agora. Baixe se você não tem o aplicativo, Teletax Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Obrigado, Maurício, obrigado, Serginho. Valeu, obrigado, Fabiano. Voltamos amanhã com o nosso Dois Toques. Na sequência, o Jornal da RDC e logo em seguida o Cruzando as Conversas. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.